Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de arquivologia, aula de conceitos fundamentais, parte 2. Vimos na aula passada, iniciamos vendo na aula passada conceitos fundamentais, a primeira parte, e agora vamos finalizar conceitos fundamentais, parte 2. Vamos lá. Agora nós vamos começar vendo na aula de hoje, alguns termos ligados à palavra arquivo, a origem, definição, conceito, finalidade, funções, entre outros. Arquivo, origem da palavra. Existem duas vertentes. Uma que afirma que a palavra arquivo é de origem grega. E a outra vertente defende arquivo, a palavra arquivo, como de origem latina. Origem grego, arché, archeion, arquivo, significando palácio dos magistrados ou depósito de documentos da antiga Grécia. Palácio dos magistrados, antigamente quem é que detinha o poder? Os reis, os soberanos, os magistrados. Quem detinha o poder, detinha o quê? Tinha acesso à informação. Informação é poder. Não é mesmo? Informação é poder. Não é à toa que a imprensa é considerada o quarto poder. Por quê? Porque detém informação. Quem detém informação tem poder. Por exemplo, vocês que estão estudando para passar no concurso público, quanto mais informações vocês obterem, quem tiver mais informação, a possibilidade de passar antes dos outros é maior, desde que tenha o quê? Aquelas informações corretas, senão o efeito é o contrário, tá certo? Então, se você tem mais informações em relação a determinado assunto, determinada matéria, tem um maior conhecimento, tem aquela informação correta, você está melhor preparado, está mais capacitado. Tranquilo? Tá certo? Então, origem grega, arché, archeion, arquivo, palácio dos magistrados, soberanos, reis, que tinham acesso a informações privilegiadas, ou depósito de documentos da antiga Grécia, depósito, um local de armazenamento temporário dos documentos, um local maior. E origem latina, arquivo, arquivo. Arquivo, arquivo. Origem latina, significando o quê? Tem vários significados. Um deles, lugar de guarda de documentos, o armazenamento, e de títulos de nobreza, os nobres, aqueles que detinham poder. Eu não vou perder muito tempo falando sobre isso, porque isso dificilmente aparece, cai em prova. Mas faz parte do contexto, faz parte da disciplina e é conceito fundamental, pode vir a cair. O que não costuma cair, mas se faz parte do edital como conceito fundamental, um dia pode vir a cair, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia. Pergunta: o que é arquivo? Existem várias definições para o termo arquivo, para a palavra arquivo. A polissemia em relação ao termo arquivo é grande. A palavra arquivo nos permite inúmeros significados. Por exemplo, eu posso dizer que o arquivo é um conjunto de documentos. O que é isso? Conjunto de documentos. Conjunto de documentos, uma quantidade, vários itens documentais, que vocês já aprenderam na aula passada, vários itens documentais que vão formar o quê? Um menor conjunto de documentos. Então, uma formação, forma um arquivo. Um menor conjunto de documentos vai acabar formando um arquivo. Tranquilo? Uma outra definição, que é arquivo, por exemplo, arquivo de aço, arquivo deslizante,
né? Então, eu posso também dizer, que posso dar como exemplo, significando arquivo. Existem vários tipos de arquivo, e um deles é esse arquivo de aço, arquivo deslizante, e outros tipos de arquivo também. Arquivo nacional, por exemplo, um edifício onde estão localizados documentos, armazenados documentos. Arquivo nacional, que é o arquivo público federal mais importante do nosso país. Arquivo público, tem o Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro e outros. Arquivo da família Valentini, né? Por exemplo, o arquivo da minha família, um arquivo pessoal. Arquivo de documentos relacionados a concursos públicos. Arquivo de documentos relacionados a concursos públicos, por exemplo, seria um arquivo pessoal também, tá certo? Eu, quando estudava para concurso, eu tinha lá toda a minha documentação separada por matéria, então é um arquivo pessoal. Arquivo da empresa X, tá certo? Aí já é um arquivo de empresa, um arquivo que nós podemos chamar institucional também, empresarial, comercial. Então, arquivo da empresa X, tá certo? Então, isso é para vocês terem uma ideia de várias definições para o termo arquivo. E existem outras definições, além dessas, para o termo arquivo. Isso é para vocês terem uma ideia em relação ao termo arquivo. Por exemplo, tenha no meu livro, também no livro da professora Marilena Leite Paz, Arquivo, Teoria e Prática, da editora Fundação Getúlio Vargas, e no meu livro Arquivologia para Concurso, da 4ª edição, da editora Campos Elsevier, eu digo que arquivo, numa linguagem bem simples, pode ser o conjunto de documentos, pode ser o móvel para guardar documentos, pode ser o local onde o acervo documental deverá ser conservado, pode ser órgão governamental ou institucional cujo objetivo seja o de guardar e conservar a documentação. Então, existem inúmeras definições para a palavra, para o termo arquivo. Tranquilos? Vamos lá. Vida que segue. Eu vou comentar 2 conceitos para arquivo. Um é o conceito antigo e depois vou comentar o conceito moderno para a palavra arquivo. O conceito antigo, que está no livro da professora Marilena Leite Paz, Teoria e Prática, Arquivo, Teoria e Prática, 2004, na página 19, conceito está no meu livro também, diz o seguinte: arquivo é o depósito de papéis de qualquer espécie, tendo sempre relação com os direitos das instituições ou indivíduos. Os documentos estabeleciam ou reivindicavam direitos. Quando não mais atendiam a esta exigência, eram transferidos para museus e bibliotecas. O conceito antigo da palavra arquivo, a gente vê que tem algumas informações até absurdas. Por exemplo, quando eles dizem assim, eles dizem o seguinte, esse conceito: depósito de papéis de qualquer espécie, tendo sempre relação com o quê? Com os direitos das instituições ou indivíduos. Até aí tranquilo. Então, antigamente, os documentos serviam principalmente para quê? Para estabelecer ou reivindicar o quê? Direitos. Ora, se pelo conceito antigo os documentos estabeleciam ou reivindicavam direitos, está enfatizando um tipo de valor arquivístico. Qual é? O valor de prova, o valor probatório, o valor probante do documento.
quando se afirma no conceito antigo que os documentos estabeleciam ou reivindicavam direitos. E aí, complementando o conceito, quando não mais atendiam a esta exigência, eram transferidos para museus e bibliotecas. Aí é que é absurdo. Por quê? Antigamente, então, depois de um certo tempo, né, passado determinado tempo, quando não mais atendiam a exigência de estabelecer ou reivindicar direito, eram transferidos para museus ou bibliotecas. Museus e bibliotecas são órgãos afins junto, né? De afinidade. Aí eu não resisto, né? Afim junto, afinidade. Afim separado, né? A propósito. Tá certo? Mas não, vamos deixar de lado o português, que a gente está na nossa aula de arquivologia, né? Quando nós falamos em museus e bibliotecas, são órgãos documentais, como também é o arquivo. Só que são órgãos afins, eles têm afinidade, mas são formas de armazenamento, acondicionamento, classificação, finalidade, entre outros procedimentos totalmente distintos, diversos, diferentes. Tá certo? Então, antigamente era dessa forma, mas totalmente inadequado, tá? Mas esse é o conceito antigo. Vamos agora comentar o conceito moderno de arquivo. Vamos lá. Conceito moderno de arquivo é o conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um governo, organização ou firma, no decorrer de suas atividades, arquivados e conservados por si e seus sucessores para efeitos futuros. Essa definição é de um ex-arquivista norte-americano, Solon Book. Esse conceito moderno é um conceito interessante, por quê? Porque aqui fala sobre toda definição, a maioria das definições arquivísticas, a maioria das definições para o termo arquivo, conceito de arquivo, começa sempre assim, conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos. Conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos. Ora, quando eu falo em conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos, eu pergunto a vocês, um setor, na tua instituição, você que estuda e trabalha, na tua instituição, o setor onde você trabalha, tem documento produzido pelo seu setor, pelo teu setor? O teu setor produz documento? Produz, não produz? Diariamente. O teu setor, ou quase que diariamente, o teu setor recebe documentos também, oriundos de outros setores ou de outras instituições? Também, né? Então, o setor produz e recebe documentos. Beleza? Todo setor produz e recebe documentos. Portanto, dentro do teu setor tem o quê? Vários documentos, vários itens documentais formam o quê? Um conjunto de documentos, não é isso? Então, a definição, conceito moderno, é o conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um governo, organização ou firma, no decorrer de suas atividades, arquivados e conservados por si e seus sucessores para efeitos futuros. Essa definição também é interessante, é que está se falando em quê? Em governo, organização ou firma. Então, está se falando em arquivo público e arquivo privado. No decorrer de suas atividades, arquivados e conservados. Olha, não basta só você arquivar a documentação, guardá-la. Você deve guardá-la em local adequado e conservar a documentação também de forma bem adequada. De forma adequada. Uma climatização adequada, temperatura, umidade relativa do ar também propícia,
a se manter o documento, né, por mais tempo, a fim de que o documento viva mais tempo. Portanto, não basta só você arquivar, você deve arquivar de forma adequada. Tá certo? Essa definição, no meu entendimento, não é a definição melhor. Não é aquela definição perfeita. Por quê? Porque nessa definição, galera, eles não fazem menção ao arquivo o quê? Pessoal. A nossa documentação particular, de cunho pessoal, de cunho particular. Então, a melhor definição, para mim... Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor Renato? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o curso completaço do professor Renato? Então convido você a acessar nosso site, o lacconcurso.com.br. Lá está disponível o curso completão do professor Renato Valentini. São 60 dias de acesso por apenas R$ 80. É isso mesmo, R$ 80. Você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, este curso foi gravado todo ele em 2015, ele é super atualizado e é o curso mais completo do mercado. Ou seja, está com dificuldade, quer aprender arquivologia para gabaritar? Então pode se matricular aqui no LAC Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Forte abraço.